LFZ Consultoria, porque o agronegócio é o nosso negócio. Olá, seja bem-vindo ao Agrocanal LFZ Consultoria, toda quinta-feira com o Esgoda. Um conteúdo do Esgoda, uma entrevista como essa hoje do João Benito, mais um ícone do agronegócio brasileiro, para você que gosta de vendas, que gosta de marketing, né? É o nosso negócio. Eu sempre digo que o agronegócio é o nosso negócio e o agro não para. Hoje vamos falar aqui a história, né, do nosso amigo João Benito. O João é formado em Maringá em 1999. O João iniciou as suas atividades na Coamo, né, então entende e iniciou dentro do sistema de cooperativas, né, e logo passou para Maná. Até eu brinquei com o João, né, que tem alguns slogans que permanecem até hoje, com Maná do Bando Dá. E aí a Maná foi vendida para o Grupo Bung, depois foi vendida para a Yara, e o João veio, né, se perpetuando nisso, que nem, João, uma guanchuma perenizada, né? Veio ficando aí nesse espaço até que resolveu sair desse mercado e foi para o mercado da distribuição, entrando numa grande revenda de insumos, né, do norte do Paraná, mais precisamente de Londrina, na AgroSem. E para não perder o costume, né, veio a AgroGalaxy, o grupo, e passou a adquirir a AgroSem, e ele ficou mais um tempo aí, saiu, foi para ser o diretor comercial Sul Brasil da Ouro Fino, ou seja, buscando experiência em cima de experiência, né? Eu acho que isso é muito importante, que a gente fala que as pessoas são experientes, não é quando elas ficam 20 anos fazendo a mesma coisa, é quando elas fazem muitas coisas diferentes ao longo dos anos, que é o que o João fez, até chegar hoje numa empreitada muito diferente, né? Que é a Agro Infinity, né? Que veio para o mercado, né? Para ser mais e já está sendo mais um distribuidor vitorioso nesse negócio que é extremamente competitivo. João Benito, seja bem-vindo ao Agrocanal LFZ Consultoria. Olá, Esgoda. Eu tenho que externar aqui uma alegria imensa e estar podendo participar aqui do canal LFZ Agroconsultoria. Eu tenho que dizer que eu sou um seguidor assíduo do canal no YouTube e no Spotify. Eu nunca imaginaria que eu poderia estar aqui contribuindo com um pouquinho da minha história, pela minha paixão pelo agro contigo, né? Então, realmente é um dia que vai ser muito marcante para mim e com certeza eu vou aqui compartilhar contigo boas experiências e que vai contribuir muito aí para o canal. Estou muito feliz mesmo e eu tinha que dizer isso para você porque está sendo realmente um momento muito especial aqui na minha carreira profissional. Pô, João, que beleza, que maravilha, cara. Então, eu tenho certeza que você vai contribuir muito com o nosso público aí, com os jovens, com os mais envelhecidos, velho, não. Nós nunca vamos ficar velho, vamos envelhecer, é diferente, né? João, fala uma coisa pra mim. Você é natural da onde, João? Onde você nasceu? Eu sou paulista, o Esgoda. Eu nasci no interior de São Paulo, próximo ali, uma cidade Presidente Prudente, né, para as pessoas se localizarem um pouquinho, no oeste paulista, né? Na verdade, no meu documento, eu nasci em Santo Anastácio. Só que eu só nasci em Santo Anastácio. Eu vivi a minha vida em outra cidade muito próxima ali, chamada Pirapozinho. Eu sou filho caçula, terceiro filho de um pai que tem origem da descendência espanhola, né? E a minha mãe é professora, né? Meu pai trabalhou aí por muito tempo, aliás, pela vida toda dele na comercialização de grãos no interior de São Paulo, onde na época se plantava muita mamona, amendoim, né? Mas ele era agrônomo ou não? Algodão. Não, meu pai não era agrônomo, ele era contador, mas ele tinha uma experiência muito grande em gestão, então ele é uma outra história longa que um dia eu posso compartilhar contigo, que é a história do meu avô que veio da Espanha, Você sabe que que é nós muito temos bacana. algo em comum, né? Aí eu nem sabia disso, mas a minha avó materna, né, ou, desculpa, paterna, veio da Espanha, nasceu em Marbella, na Espanha. Inclusive, eu vou tentar aí a consanguinidade espanhola para ver se eu pego aí, porque agora está liberado aí
os espanhóis eram meio duros, né, cara? Você sabe que não podia até outubro do ano passado você requisitar uma cidadania espanhola por parte de pai, só por parte de mãe, só por parte de De mãe. pai. Na Espanha. Aí liberaram que pode ser por parte de mãe também. Então, minha avó vai servir, eu vou tentar essa consanguinidade aí para ter um passaporte europeu aí. Mas aí você resolveu fazer agronomia, provavelmente em função aí dessa história de você conviver um pouco mais com seu pai na compra de grãos, é isso? Então, o, voltando à questão da Espanha, né? Meus pais, meus avós, eles são os dois espanhóis, né? Meu avô e minha avó, por parte paterna, obviamente, eles se conheceram no navio, né? Como eu falei, eu sou um filho caçula. Meu pai e minha mãe se casaram muito tarde, e quando eu nasci, minha mãe já tinha 41 anos de idade, não era uma coisa muito normal para a época. Hoje eu tenho 45 anos, né? Hoje meu pai, eu não tenho mais minha mãe, né? E o meu pai é vivo ainda, vai fazer esse ano agora 91 anos, né? Olha que maravilha. Pensa um espanhol forte, né? E daí, essa tem uma história muito interessante, porque a minha mãe era professora de primário, né? E ela me ensinou muito cedo a ler e escrever. Então, com 5 anos de idade, eu já sabia ler e escrever, né? Ela nunca me deu aula na escola que ela lecionava, mas ela me ensinava em casa e eu estudava em uma outra escola. O estatuto do Estado de São Paulo, ele permitia que o aluno entrasse, se ele provasse que soubesse ler e escrever, ele permitia entrar sem ser a idade ideal para aquela época, Começar né? mais cedo. Começar mais cedo, exatamente. E daí eu comecei mais cedo e tinha meus 16 anos de idade, eu já tinha completado todo o primário, o colegial, e eu já estava apto a prestar o vestibular, Com que né? idade? Com 16 anos. Pô, É, cedo, hein? é muito cedo, muito cedo. E o engraçado é que eu tinha 16 anos, mas eu tinha um crescimento ainda de 2 anos retardado, né? Ou seja, eu era um piá, né? Então as pessoas olhavam para mim e falavam assim: nossa, esse menino tem 14 anos. E realmente eu tinha uma estrutura física de 14 anos, né? Mas sempre fui muito dedicado pela essa influência muito forte da minha mãe aos estudos, né? E daí, Esgoda, eu tinha muito. Imagina criança, um adolescente de 16 anos, eu tinha muita dúvida do que fazer, né? Eu não sabia realmente o que fazer, né? E aí eu prestei 3 vestibulares na minha vida. Eu prestei medicina veterinária em Jaboticabal, prestei administração em Presidente Prudente, na Universidade de Toledo, e eu prestei agronomia na UEM, onde eu me formei, né? Eu passei nos 3 vestibulares, né? E optei, né? Na época, por fazer agronomia, né? Eu sempre entendi que o agro seria um grande negócio, é um grande negócio no Brasil, né? E resolvi fazer agronomia. No meu primeiro ano de agronomia, eu ainda tinha dúvidas se eu queria fazer agronomia, né? Então, eu, por conta própria, procurei o departamento de psicologia dentro da universidade, da UEM, e eu fui fazer o famoso teste vocacional. E aí era um teste, na época, mais rápido, né? Mas na época, acho que eu fiquei, sei lá, 5, 6 semanas fazendo esse teste vocacional para conseguir ver o resultado. E adivinha o resultado que deu, né? O resultado dava ciências agrárias. Aí eu falei, gente, é isso É aqui aqui mesmo que eu mesmo que eu vou, vou ficar. é aqui mesmo que eu vou amarrar o meu burro, entendeu? Meu pai falava isso, cara. São as histórias, né? E aí você acabou se formando e quando a gente se forma, a gente sempre está em busca, né, do primeiro emprego e tal, e apareceu para você a como, é isso? Então, aí Maringá são 5 anos, faculdade, né? Então, com 21 anos tinha me formado. Em 1999, eu estava com 21 anos de idade e eu tinha finalizado a faculdade. E eu passei por o meu primeiro teste de trainee na Maná, né? Eu já tinha passado, né? No primeiro teste, já tinha sido convidado para trabalhar numa cidade no Mato Grosso do Sul, Chapadão do Sul. Só que a Maná, na época, ela estava passando por uma grande crise financeira por causa
Chapadão do Sul, deixa eu abrir um É, parênteses aí. Um abraço para o meu amigo formado comigo, José Cláudio Krug. Eles plantam lá em Chapadão do Sul, o irmão dele é prefeito lá em Chapadão do Sul. Krug, um abraço. eu tenho Chapadão, um grande amigo lá em Chapadão também, que trabalhou comigo na Manaus, Visley Vergara, o polaco. Tá lá até hoje, polaco. um Se é agrônomo polaco, é bom. fantástico. Vamos lá, e aí? E daí, esse processo seletivo, ele teve que pausar, porque a Maná entrou numa fusão aí, já com a Bung, né? E eu falei, gente, eu preciso trabalhar. Aí fui fazer um processo seletivo na Coamo, em Campo Mourão, e passei também, né? Te Passei mandaram e para onde? Pitanga. Pitanga. Conheço Pitanga. É. Aí eu fiquei por quase, não deu um ano, deu 11 meses, né, em Pitanga, e a Maná me ligou novamente. Falou, ó, a poeira baixou aqui agora, a gente está no processo de fusão, né, com a Bung, e a gente tem a vaga aberta. Só que agora não é mais Chapadão do Sul, Ainda era Maná. ainda era Maná, exatamente, né? Apesar de a fusão já ter tido andamento, era Maná. E aí eles me ligaram e falaram assim, ó, João, você está no processo aprovado, né? Nós sabemos que ficamos um tempo aí sem estar contigo, mas a gente tem hoje uma vaga, não é para Chapadão do Sul, mas é para Londrina. Você tem interesse? Eu falei, opa, eu tenho interesse, né? Porra, ainda mais aonde, né? Ainda mais aonde, né? A cidade que eu sou apaixonado hoje, eu acho que eu sou muito mais londrinense hoje do que paulista, de Pirapozinho. E aí eu aceitei o convite, né? E, e foi um grande passo aí já no início da minha carreira profissional, né? Eu gosto muito de nutrição, então, enfim, eu estava indo para uma área que realmente eu me identificava como estudante de agronomia na UEM, né? E aí foi uma história maravilhosa, né? Uma história, eu não sei se você quer que eu conte aqui para você essa história que eu passei dentro do fertilizante aí. Eu acho que foi uma história que realmente Eu inspiradora acho que aí vale a para pena nós. você, assim, rapidamente falar, né, sobre Maná, Bung e Yara, né, vamos dizer, eu acho que a gente enriquece muito, né, qual foram as experiências que você traz até hoje como positivas, né, João? Eu acho que isso é importante, sim, né, porque você ficou na Maná, você era um RTV, Exato. e aí virou Bung e continuou em Londrina. Nessa Continua. história de 15 anos de fertilizantes, foi sempre em Londrina? Exatamente, o Esgoda. O segmento de fertilizante, ele dava a oportunidade do profissional, eu sempre digo isso, de ter crescimento horizontal. Então, O que é um crescimento horizontal? É você sair de júnior, pleno, sênior, especialista, ou o que é? é você exatamente isso. Na Bung a gente chegou uma época, tinha 11 categorias, a gente não chamava de RTV, a gente chamava de supervisor comercial, Só um né? instante, João. Moçada, Tá bom. vocês que fazem parte da vendas de insumos na linha de fertilizantes, isso aqui é uma história que ele vai falar que é muito importante, que eu vou fazer uma pergunta para ele daqui a pouco também, muito interessante para você que vive fertilizantes, que pode te ajudar muito, né, na resposta que o João vai dar, eu tenho certeza. Mas você falou que tinha 11 categorias, é isso? Na Bung nós chegamos a ter supervisor um, 2, 3, 4, até a categoria 11 aí. E o E dentro prêmio mudava ou a comissão mudava. aumentava? Não, a gente tinha um upgrade com relação ao fixo e o variável também, ele era diferente a cada categoria. Isso que eu chamo aí de um crescimento Horizontal. horizontal, né? Então, isso Perfeito. é a Bung, ela tem uma empresa americana, de cultura americana, né? E realmente, se você fosse um bom supervisor comercial, como tem até hoje, a E gente, você conseguiu chegar no top da cadeia? sim, eu fui todas as supervisões aí que teve dentro do fertilizante, né? Então, quero te fazer uma pergunta que é a pergunta que eu falei que é pertinente. João, principalmente, vamos falar nesse tempo teu aí, que se você começou aí em 2000 com 15 anos, você foi até 2015 aí na linha de fertilizantes, né? É,
vamos dizer, no teu início, principalmente, aí, até 2005 e por aí, porque depois vieram muitos fertilizantes especiais, né? Mas o Brasil ainda vive de vender o tal do canela seca, que é o 2,20,20 no soja, o 4,20,20, 4,30,10 de companhia limitada, sem micro, sem nada para tirar pó, sem óleo, sem nada, é canela seca mesmo, aonde basicamente um comprador de revenda de cooperativa, ele é o seguinte, cara, se você tiver na tonelada R$ 5 mais caro por tonelada, você leva nos olhos, você perde a venda. E aí, João, como é que faz ou como é que você fez para criar um diferencial, para sair dessa ciranda só de preço, principalmente no fertilizante? Excelente pergunta, Esgoda. Eu acho que caberia até um Um podcast livro? sobre um livro sobre esse assunto, sabe? Eu realmente sou apaixonado por esse tema, sobre nutrição. Eu fico inconformado quando algum vendedor ou algum próprio cliente vem e pede, ó, eu quero um 2, 20, 18, quando é para soja, eu quero um 10, 15, 15, quando é para milho. Mas o que que você precisa, sabe? A gente é triste o que nós estamos passando nesse momento, porque a gente não tem uma análise profunda e uma análise adequada do que realmente a gente tem que recomendar para os nossos produtores, né? E a gente entrou realmente numa vala comum, né? Em que muitas vezes a gente tem a percepção que está comprando barato, mas lá na frente sai caro isso, né? Quando você não faz uma análise não apenas comercial, não apenas financeira, mas você tem que fazer uma análise profunda técnica, né? Sabe por quê, Entendi. Esgoda? Porque assim, ó, é que é duro, né? A gente vai falar disso, eu me empolgo, porque a nutrição, Esgoda, ela tá dentre os 5 pilares que eu sempre falo que fazem com que o produtor aumente a sua produtividade, né? Se você chegar para qualquer produtor rural e falar assim, o que que você quer de um técnico? Ele vai falar assim para você, eu quero que ele faça eu produzir mais. De 10, 11 vai falar isso aí. E eu costumo dizer que 5 coisas fazem com que o produtor produza mais, né? O primeiro dela é chuva. A ação do técnico nessa é quase que nula, a não ser que ele esteja dando assistência técnica em uma área irrigada, né? A segunda é a variedade, o material a ser escolhido, né? Esse aí, realmente o técnico ele pode influenciar e deve influenciar. Ele tem que saber o que material é adequado para aquela área daquele produtor. A terceira é a época de plantio, né? A época de plantio, eu diria que a gente tem aí uma ação de 50%, se caso a gente faça um bom planejamento dentro de um ano agrícola, você tem uma ação, diria que de 50%, obviamente, equalizando isso com a variedade, com o híbrido que você tem que plantar, né? A quarta é a nutrição. É a nutrição que vai fazer o produtor produzir mais ou não. Então, ela tem que ser extremamente equilibrada. E esse quesito, nós, como agrônomo, como técnico, a gente tem ação em 100%. E às vezes a gente não dedica o tempo necessário para fazer realmente uma escolha correta do fertilizante, né? E a quinta eu diria para ti que é a revolução biológica que nós estamos tendo agora, né? Essa história de produtividade, eu sempre falei que eram 4 pilares, e eu acrescentei nos últimos anos aí a questão biológica que realmente vem fazendo a diferença e que está levando o nosso produtor rural para outros patamares de produtividade. Aí você vai falar assim, João, mas você está esquecendo de alguns detalhes, e os tratos culturais, enfim, Esgoda, isso aí é para deixar de perder. Ele não Ô, vai João, te aumentar a produtividade, eu digo entendeu? que eu sempre tenho que aprender coisas, né? Porque senão isso aqui perde sentido fazer esse programa aqui, esse trabalho, né? Eu anotei aqui, João. Eu anotei teus 5 pontos: chuva, variedade, plantio, nutrição, revolução biológica. E eu vou acrescentar mais um, eu vou pôr o sexto. O sexto, meu amigo, é você.
que aí você está dentro disso que o João falou, que aí é o contexto do dia a dia, que você está presente, trabalhando, fazendo com que tudo isso aconteça, né, João? A única coisa, João, que eu vi que você não tem ação como homem de campo é a chuva. O resto tudo você tem, né? Exato, Então, João, exato. parabéns aí pela colocação. Eu anotei aqui, isso vai fazer parte, não vou pagar royalties, tá? Mas isso vai fazer parte dos meus treinamentos quando eu for fazer meus treinamentos daqui para frente, vou colocar esses 5 postos e vou acrescentar o sexto. Bora! Legal, 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 legal mesmo. Então, assim, finalizando a sua pergunta, e de repente a gente volta para contar um pouco da minha história no fertilizante, a gente não dá atenção devida e atenção correta para a questão da nutrição. E você vai me responder isso, Esgoda. Nas suas andanças, você consegue encontrar técnicos que tenham é, é, profundo conhecimento de nutrição? Se você fizer uma pergunta lá, qual que é a. Você já me disse Eu isso uma vez. fiz, Qual, eu qual que é fiz, eu isso? fiz inclusive no treinamento com a AgroInfinity e ninguém responde. Ninguém responde. Vou dizer para vocês aí, gurizada, qual é a pergunta? Fala para mim qual é os macro e micro que existe, fala para mim qual é a função principal de cada um deles no soja e no milho e classifica esse nutriente quanto à sua mobilidade em alta, média e baixa, tanto no solo quanto na planta. O cara não responde. E você concorda comigo que isso faz a diferença, Esgoda? Que Meu isso faz o cara Deus, produzir mais? não Entendeu? tenho dúvida, é fazer perfil do solo, é trabalhar isso. Por quê? Gurizada, eu, depois de 40 anos trabalhando nesse negócio aqui, que eu estou indo para 40 anos e com treinamentos há 18, e agricultor, eu estou com 22 anos que eu estava plantando, parei faz 2 anos. Aonde o agricultor menos conhece é a nutrição, aonde você mais pode agregar, né? Fora as novas tecnologias que vêm chegando que ele nunca ouviu falar, mas daquilo que ele já ouviu falar, a nutrição é o que ele menos conhece. Faz sentido, Exatamente. João? Muito sentido, muito sentido, E como é muito que você sentido. fazia, João, para se diferenciar do seu concorrente quando você parava aí a preço de hoje? Um 2,2020 a 2.320 e o João Benito vendendo um 2,2020 hoje a 2.340, R$ 20 mais caro por tonelada. E o agricultor fala para você, não, ele não deveria falar, né? Mas se ele fala para você, não vou pagar R$ 20 a mais por tonelada. E aí? Eu, assim, Esgoda, voltando ao início da minha trajetória como Maná, no fertilizante, a Maná tinha um belíssimo produto. Ele chamava Fosmag. Esse produto, ele tinha uma concepção técnica maravilhosa, né? Ele retardava um pouco a solubilidade do fósforo no solo, né? E você conseguia, em resumo da ópera, ter uma fixação menor desse fósforo e, obviamente, com a fixação menor, um aproveitamento melhor do produto. Então, Eu lembro desse produto, cara. Acredita é, nisso? o produto Fosmag. era Ele fantástico, tem fantástico. alguma coisa a ver, o Fosmag, com esse fertilizante hoje da Yara, um Yarabasa? Alguma coisa veio do Fosmag? Você acha que nada a ver? O Não, não tem Yarabasa nada a ver, hoje, nada a ver uma coisa com a outra. Outra tem nada a ver. tecnologia. É uma outra tecnologia, não tem nada a ver. A concepção do Fosmag era uma concepção mais voltada para a química, né? Que era Entendi. essa ligação do fósforo com uma ligação fraca do fósforo com o magnésio, né? Não é a concepção desses produtos premium que a gente vê hoje no mercado, né? Ok. A Bunge é um gigante do mercado do agronegócio mundial. Por que você acha que ela se desfez da linha de fertilizantes para a Yara? Apenas por dinheiro ou porque acha que perdeu o foco? O que você acha que aconteceu? A Bung, ela tem, né? Ela tinha, né? Porque agora vendeu essa plataforma de fertilizante em 2016 ou 15, eu não lembro. A Bung, ela tinha 4 negócios no Brasil. Ela chegou a ter mais de 30 empresas no Brasil. E aí, de repente, ela concentrou todas as forças dela no agronegócio e ficou com 4 negócios. Então, ela tinha a área de fertilizantes, a plataforma de fertilizante, onde ela começou com 4 marcas. Eu vou relembrar aqui para você: era Maná, Serrana, IAP, que era adubo do pai, e Ouro Verde. Ela tinha essas 4 marcas. Ela chegou com essas 4 marcas a ter 30% do mercado de fertilizante do Brasil. Esse era o primeiro negócio dela. O segundo negócio dela
era a parte de foods. Então, se você for numa prateleira de supermercado, você vai encontrar mais de 40 produtos da Bunge, desde arroz até extrato de tomate, né? Ela é detentora desses produtos, né? O terceiro negócio dela foi um forte investimento que ela fez em açúcar e álcool, né? Ela comprou algumas usinas e investiu uma bela de uma grana. E o quarto negócio dela, que é o core business dela mundial, e core business dela também no Brasil, é a trading, né? Então ela é uma empresa que origina grãos e faz a exportação de grãos. O fertilizante, como eu disse, que no primeiro negócio, não era o core business da, né? Ela não tinha esse core business. Então ela realmente entendeu que ela precisava na minha ótica, né? Ela precisava destinar todas as forças dela no core business dela, que era realmente é, levar soja para o mundo aí, né? Eu diria. Produzir e fazer alimento, né? Essa é um grande. E ela acabou vendendo essa plataforma de fertilizante para uma empresa que aí sim o core business dela é fertilizante. A Yara, o negócio dela no mundo, se eu não me engano, ela está em mais de 150 países, é produzir e vender fertilizantes. Você acha Né? que teve muita diferença no modus operandi quando você saiu da Bung para a Yara, no maneira de tocar o negócio? Demais, demais. A Bung, então, quer dizer, vamos só contar minha história. Então, eu tive uma história longa na Bung, falei dessa questão do crescimento profissional, fui em Maná, depois a Bung, ela fez as multimarcas, ela não inventou um saco da Bung, mas você era multimarcas, então você vendia Serrana, Iap, Ouro Verde, né? Depois você começou a fazer as operações com grãos, então você também participava na mesa de grãos, você, né, tinha agendas diferentes, não deu certo isso, né? E a Bung tem uma cultura americana, né? Então, se eu quisesse ficar como supervisor comercial numa área por 20, 30 anos, eu tinha capacidade, era só ter alta performance e eu ia com certeza ser reconhecido por isso. Quando mudou para Yara, é uma cultura norueguesa, uma cultura europeia, né? Totalmente diferente, né? Muito voltada ao incentivo ao profissional a ter crescimento vertical. Aí sim, entendeu? A Yara ela incentiva isso aí dentro do profissional. E daí, na entrada da Yara, aí que é interessante eu contar essa história para falar de responder essa sua pergunta com relação à diferença de cultura. Na entrada da Yara, eu tinha um sonho, eu queria morar fora do país, né? Veio uma vez um presidente da Yara aqui no Brasil e ele ficou impressionado com o approach que o profissional da Yara tinha ao produtor final. Ele é um cara que era muito próximo ao produtor, conhecia muito de campo, e ele queria levar um pouco dessa cultura para fora do país. Então, ele queria habilitar alguns profissionais para que fizesse isso, né? Então, eu fui me candidatar, né? Fui me habilitar para isso, né? Então, eu aprendi outra língua, né? A Yara queria que, não admitia que o profissional ficasse tanto tempo em uma região geográfica, então eu mudei para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, fiquei por um tempo lá. Enfim, eu estava me habilitando para se adaptar à cultura da Yara e para atender um sonho meu, que era morar fora do país, ter um crescimento aí sim vertical dentro da Yara, né? Mas você chegou a morar fora? Não, não. Então, aí que entra uma tomada de decisão minha muito maluca, né? Porque eu tava no Rio Grande do Sul, né? Que lugar você estava? Santa Maria. Você, assim, você passou de Londrina, daí de Londrina você foi direto para Santa Maria ou teve algum outro? Algum Não, outro. fui Londrina direto para Santa Maria, né? Certo. E aí resolveu, vou sair desse negócio e vou entrar para o sistema de distribuição. Aí é uma outra Quem é que te convidou, homem? boa. Aí eu tava super bem, fiel ao meu plano de querer me habilitar, de querer crescer verticalmente, né? E de repente eu sou muito Novo, né? amigo, 35, é, 36 anos. por aí, é isso aí. Aí obviamente que tenho boas amizades em Londrina, inclusive amizades com o dono de revenda. E o dono da Grossen era muito amigo meu, né? É muito amigo meu até hoje. E ele, João, vamos trabalhar comigo, Como era o nome dele? Walter Bussadori.
Bussadori. É, e eles vão trabalhar comigo, e eu falei, Walter, mas o que você quer? Eu falei, cara, eu quero que você venha para Londrina, você faça uma gestão da matriz aqui da loja, né? Enfim, a Grossen, ele não falou de maneira clara, mas a Grossen provavelmente vai entrar numa outra fase da história dela, né? No particular, às vezes ele até abriu, né? Uma possibilidade de venda da empresa, né? E eu gostaria de que você viesse para cá. E aí, Esgoda, o que veio na minha cabeça naquele momento, né? Eu falei, cara, eu preciso entender o que vai acontecer com o modelo de distribuição no Brasil. Por quê? Porque a gente ficou, por muitos anos, tendo apenas 3 modelos de distribuição, né? A gente tinha as vendas diretas, que é mais para o lado do Mato Grosso, a gente tem as cooperativas consolidadas, principalmente no estado do Paraná, e a gente tinha um modelo de revenda familiar, onde você tinha uma matriz e 5, 6, 10 filiais em volta dela, e esse modelo de distribuição ele pendurou por muitos anos, sei lá, por 30 anos, por mais de 30 anos. E de repente, Esgoda tem um bicho novo. Mas o que é esse bicho novo? Vem a entrada dos fundos, né? O Aqua Capital já tinha comprado uma revenda no norte, que chama Rural Brasil, né? E estava querendo crescer. O Pátria também querendo crescer, comprando dinheiro, até brinco de vez em quando, né? Falava que é o dinheiro das vovozinhas da Inglaterra, né? E aí é um bicho que vai de Roraima até o Rio Grande do Sul, num país continental que tem um grande desafio de você mesclar toda essa cultura dentro de uma empresa só. Você imagina a dificuldade que é isso, né? Eu falei, cara, eu quero entender o que vai acontecer com isso aí. Eu acho que preciso ver. Era o 4º modelo de distribuição, né? E aí eu vim para a Grossen, né? Onde eu tive uma história maravilhosa. Eu fiquei por muitos anos olhando só para nutrição, né? E de repente eu dei um passo é, fora do caminho que eu estava seguindo há muitos anos, né? E para mim era tudo muito novo, né? Fazer uma gestão de loja, de revenda, você imagine, você entendeu várias revendas, sabe A como é tua difícil, né? função lá específica dentro da Agrossen era o que, João, quando você foi? Eu era gerente da loja de Londrina. Agora, você imagine um cara que vem da multinacional, que tem uma disciplina muito pesada, né, que é fiel aos processos, entra numa revenda. Você sabe que revenda não é assim. Quantos, Os quantos, caras, quantos CRTV tinha no campo essa revenda? A Agrossen na época? na época que eu cheguei, ela devia ter uns 30, 40 RTVs, CTV que a gente chama, consultor técnico de vendas. É Né? forte. Era É, forte já, né? era muito forte, era uma empresa com faturamento, levando em consideração grãos e insumos, de quase R$ 1 bilhão já quando eu entrei, você entendeu? Era muito forte. E aí você pega um profissional desse, as pessoas via como um alienígena. Falou, pô, esse cara vai vir aqui, vai querer fazer um monte de coisa, querer mudar toda a cultura, né? E não, né? Eu realmente tive uma boa habilidade de conseguir me adaptar e, obviamente, de uma maneira gradativa, implementando um modelo de gestão que eu entendo que seria vitorioso, né? E aí eu fiquei por 2 anos como gestor dessa loja, né? Teve uma passagem muito bacana, porque a Agrossen, ela era 2 empresas, a Agrossen e Nutricem, né? Nutricem era grãos e a Agrossen era insumos. Nós fizemos a fusão e eu consegui. E fusão é comigo, Esgoda. Eu acho que eu já passei. É o homem fusão. É, eu fizemos a fusão das 2 empresas, né? Apesar de ser de segmentos diferentes, mas tivemos que fazer uma fusão de uma empresa só, né? E fiquei durante 2 anos, né? Nesses 2 anos teve a entrada realmente do fundo, né? Na época ainda não existia o AgroGalaxy, era o Aqua Capital, né? Então ele tinha comprado na época uns 3, 4 revendas do Brasil e ainda estava na consolidação e na criação da marca AgroGalaxy, né? Aí eu saí de gerente de loja e fui ser regional, então já comecei a cuidar de 7, 8 filiais, né? O negócio começou a ficar maior, teve um crescimento muito forte nesse período da própria Grossen, né? E aí tem um momento dessas fusões, dessas compras, o Esgoda, que é o phase-out dos sócios, né? Eles têm que sair da operação. E eu fui convidado nesse momento para substituir um dos sócios que era responsável por supply dentro da empresa, que é o Fernando Garcia,
né? Foi uma experiência fantástica para mim, né? Eu tinha um coach de graça, né? Porque o Fernando, ele construiu a empresa, é um cara extremamente inteligente, é um cara que me ensinou realmente a conduzir esse negócio de supply, e eu sou muito grato a todo o ensinamento que me proporcionou, né? Então eu fiquei na Agrocem comprando defensivo, especialidades, né? Em algum momento aí, até mesmo semente, né? Na minha quarta fase, dentro do AgroGalaxy, que durou, esse período de AgroGalaxy meu durou 5 anos e meio, eu fui convidado para fazer, o investidor, para fazer o IPO da empresa, ele precisava que as plataformas, as revendas se integrassem. Imagina um investidor lá fora, ele olhava assim, não, vocês têm que integrar essas plataformas, né? Então, se criou, nesse momento que se criou a marca AgroGalaxy, né? Então as revendas vão deixar de ser AgroSem, vão deixar de ser Rural Brasil, vão deixar de ser, tinha as outras lá, Grão de Ouro, e vão ser AgroGalaxy. E aí, nesse momento, eu fui convidado para ser head, ou de defensivos ou de especialidades. Aí eu falei, defensivos eu já tinha tido uma experiência boa dentro da AgroSem, e eu escolhi fazer a integração aí da especialidade. Esgoda, foi maravilhoso, foi um ano extremamente intenso, onde nós entregamos com muito bem toda a integração de especialidades, né? Até porque a especialidades é mais fácil você fazer integração, difícil de fazer integração é de defensivo. Porque você tem lá o RTV, que é padrinho de casamento do cara, então é muito complexo fazer isso, E entendeu? Até hoje eu players, acho que eles não conseguem. players mais pesados, né, cara? É um Players trabalhando mais com pesados. Bayer, outro com Bast, outro com Corteva, e aí as culturas são diferentes. Mas, João, assim, antes da gente passar para o seu período, né, de Ouro Fino, eu acho que é muito importante a tua opinião, né, no seguinte sentido. Você falou para nós que a gente passou por 30 anos com o sistema de distribuição atuando, e assim foi, na venda direta, mais o cerrado e tal, com cooperativas e distribuidores, revendas de insumos. E aí entrou um novo player no mercado, né, que foram os grandes grupos comprando o sistema de distribuição. Aí você pode até dizer, não, mas não mudou muito porque é o mesmo sistema de distribuição. Não depende, a cabeça é outra, o modus operandi é outro, né? E as fusões, o joint ventures entre essas empresas compradas também fazem que o trabalho seja um pouco mais dificultoso, vamos assim dizer. Mas aí, João, entrou mais um player no negócio que até então não existia, que é a venda direta da fábrica. A Syngenta abrindo as lojas da Atua no Brasil, a Bayer já abriu também uma lá em Rio Verde, a gente tem, né, uma Sumitomo comprando aí uma Agroamazônia, uma UPL com a Fiagril e assim por diante. Como é que você enxerga, João, o fornecedor indo direto ao consumidor final, basicamente eliminando, né, o distribuidor, né, a revenda ou a cooperativa? Como é que você vê a possibilidade do sucesso disso aí? Parando para pensar também que a semana passada a gente teve, né, um recado aí que a Singenta já fechou 10 lojas da Atua no Rio Grande do Sul, mas isso não quer dizer que ela não vai abrir em outros lugares, talvez tenha fechado por outros motivos. Como é que você enxerga ou está enxergando esse player no mercado, que é o fornecedor vendendo direto ao consumidor, eliminando o sistema de distribuição? Acho que é, o sistema de distribuição, na minha ótica, e eu sempre discuto isso com os meus sócios, ele tem três grandes pilares, né? Ele tem um pilar financeiro, ele tem um pilar de processo e ele tem um pilar de acesso. Só voltando atrás à questão dos fundos, é, quando os fundos compraram as revendas, eles compraram o pilar de acesso, entendeu? Por quê? Essa era a grande Comprar brilhava os meus olhos. carteira de cliente. Ele comprava o acesso. E essa era uma grande coisa que eu falava, que legal isso, porque eles têm um pilar financeiro muito bem estruturado, tem um pilar de processos fantástico,
E o que eles precisavam para completar o sistema de distribuição e consolidar era ter o acesso, entendeu? Então, assim, Esgoda, eu Mas, por diria para exemplo, a você, Singenta tinha o acesso, ou você acha que ela montou nos locais que ela não tinha o acesso? não, eu acredito que ela não tinha o acesso Via como distribuidor? via distribuidor. Né? Ou vou botar um pouco de lenha na fogueira daqui a pouco, os caras da Singenta me ligam e me metem a boca. Ou será que o portfólio não ficou tão forte o suficiente para que aquela revenda ou aquela cooperativa estivesse tão fidelizada a ela? Ela falou: eu tenho que ir, porque o gaúcho diz assim: se não tem tu, vai com tu mesmo. Então, se essa revenda não está me querendo, eu vou direto. Eu acho que o portfólio da Singenta é um portfólio bastante completo, né, que atende a necessidade aí do produtor. É, o que eu acho que ainda a cultura de multinacional é difícil de você implementar lá no campo, né? Eu vou falar depois, mais para frente, da AgroInfinity, a gente tem um modelo bastante disruptivo, onde a gente faz é, é, parceria com profissionais que vivem aquele local, entendeu? A gente não acredita mais numa empresa onde tem um sócio majoritário que ganha seu dinheiro. A gente acredita numa empresa que todo mundo consiga participar do resultado dela, né? E quando você faz isso, você busca o engajamento em 100% do profissional. Você já estava ouvindo um podcast? O podcast diz que foi feita uma pesquisa que, em média, 27% dos profissionais se engajam com a sua empresa, né? Esse modelo que a gente está implementando é um modelo que você busca 100%, não é 99%, é 100%. Então, o cara, ele se sente parte daquele negócio, se sente parte daquela empresa. Eu acho que esse é o grande desafio das grandes empresas que resolveram acessar o mercado de uma forma direta, entendeu? Ela vai conseguir o engajamento do profissional de maneira eficaz, né? É, 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 ela vai, ela vai lembrando outra coisa, que ela está tratando no mercado que as rentabilidades elas não são iguais da indústria, né? A rentabilidade é diferente. O SG&A tem que ser olhado com detalhe a cada dia. Meu sócio fala muito bem, fala, João, a unha a gente tem que cortar quase que semanalmente, né? E as despesas, os custos também, né? Dentro da revenda ele é muito pequeno, entendeu? Então essa é a É, grande dúvida minha, você, né? você administrar com esse DNA de multinacional não é tão difícil quanto administrar, né, com esse DNA, com os recursos de uma revenda, né, que é muito mais apertado, né? É muito mais apertado. O SG&A de uma indústria, enfim, eu trabalhei na indústria, chegava a 19%. Se eu chegar a SG&A a 19% numa revenda, nem abre. Por isso que fecha, entendeu? Hein, João, e por que que você resolveu sair desse mercado da distribuição e ir para Ouro Fino, entrando um pouco nesse lado aí? Aí, eu estava nesse projeto maravilhoso do AgroGalaxy, né? De integração, foi feito o IPO, foi realmente tudo muito um sucesso, né? E de uma maneira despretensiosa, Esgoda, eu recebi uma ligação de um headhunter chamando eu para uma entrevista de uma empresa de químico, né? É, é, que eu poderia continuar em Londrina e, enfim, poderia desenvolver meu trabalho aqui no sul do Brasil. O que passou na minha cabeça, sabe? Eu falei assim, puxa vida, eu tinha sempre esse objetivo do empreendedorismo, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. Eu falei, puxa vida, eu acho que vai ser um grande momento na minha vida para mim entender também um pouquinho da indústria, porque eu não tinha essa experiência de indústria de químicos, eu tinha experiência de fertilizante, tinha experiência de distribuição, né? Mas eu não tinha experiência de químicos, eu não imaginava como que era um SG&A de uma indústria de químico, como que era a pesquisa, eu não sabia nada disso, entendeu? As margens, eu não sabia como é que funcionava, né? E aí eu falei assim, vou participar, e participei do processo, e o processo foi indo, e fizeram uma proposta para mim, né? A proposta ela foi interessante financeiramente. Eu teria um upgrade dentro da minha carreira de cadeira, vamos dizer assim, né? E eu falei, legal, e vamos lá desenvolver esse trabalho, né? E eu fui para essa empresa de químico, né? Bacana, uma empresa fantástica, com fábrica no Brasil, com uma estrutura muito bacana, com produtos novos, né? E investindo muito forte em acesso. E eu tinha um plano, o Esgoda, de ficar 4 anos lá e fiquei 2, né? Eu hoje tenho que agradecer imensamente
por ter ficado apenas esses 2 anos. Eu acho que se eu ficasse os 4 anos, eu ia perder o pulo do gato que eu precisava dar o meu grande sonho de empreendedorismo. Que foi abrir uma loja, uma sociedade para ir para o meio da confusão. Essa é a verdade, né, cara? Você passar a ser um sócio proprietário, né, de uma revenda de insumos que eu considero, João, de modalidade diferente, que é a AgroInfinity. Fala um pouco para nós isso aí. Né? Você iniciou essa conversa e a gente esteve fazendo um treinamento, né, esses dias aí em conjunto, né, na Termas de Jurema, e fiquei assim, não sei se a palavra é impressionado, que talvez, né, se fosse agora eu iria dizer, não ia ficar impressionado, porque era isso que eu esperava de vocês, né, que vocês montassem algo tão grandioso quanto que vocês montaram lá. Então você vê que a magnitude é grande, os sonhos são grandes e eles estão se realizando, né? Então vocês estão, como diz o outro, no meio do oceano, remando todo mundo junto, né? Mas não chegaram no final ainda, estão no meio dele, né? Me fala aí, João, como é que você está sentindo essa nova fase da sua vida como sócio proprietário da distribuição, onde você tem o consultor de campo como seu parceiro? Esgodo, eu vou falar um negócio pra ti que eu nunca falei pra ninguém isso aí. Eu até tenho vontade de um dia compilar todas essas ideias que eu tenho na minha cabeça e poder compartilhar. Quando eu saí da Ouro Fino, eu cheguei na minha casa, minha esposa falou pra mim assim: Você tá muito tranquilo, que você tá com essa tranquilidade toda? Você não tá Que entendendo o que você tá tá acontecendo? maquinando aí? Que eu Você não não... tô enxergando, né, cara? Da onde vai sair o dinheiro, né, cara? eu não tô entendendo essa sua calma, essa sua leveza, né? E eu falei assim: não, eu tô feliz, eu tô muito feliz. Eu com 45 anos, eu tô conseguindo atingir a minha plenitude profissional, muito alinhada com o meu propósito e com a minha felicidade. E aí eu falei para ela assim, ó, eu falei, ó, daqui para frente eu vou olhar o mundo sobre os meus olhos. Eu vou parar de olhar o mundo pelos olhos do meu pai, pelos olhos da minha mãe, pelo seu olho, pelo olho da minha filha. Ah, o João é o cara que faz isso, é o cara que faz aquilo. Daqui para frente eu vou seguir fazendo o que eu amo fazer, né? Que é essa agricultura, que é poder contribuir alguma coisa para o grande core business que é o Brasil, do Brasil, que é produzir alimento, né? Então, hoje, Esgoda, eu olho o mundo dos meus olhos. Eu não tenho mais a preocupação de olhar o mundo pelos olhos das outras pessoas, que muitas das pessoas têm disso, né? Você quer provar alguma coisa para alguém, eu não quero mais. E eu falei assim, eu vou agora colocar em prática o meu grande desejo, que é o empreendedorismo, né? Apesar de ter uma característica bastante conservadora e morar em um país onde que você tem um incentivo muito baixo para o empreendedorismo, eu aprendi durante esse tempo de vida que eu preciso, de alguma maneira, contribuir mais do que eu já fiz daqui para frente, né? E aí veio a AgroInfinity, né? A AgroInfinity é a empresa de 4 anos, ela Inicialmente a possui... ideia é sua, João? De Não, todos os não, sócios que estão aí? não, eu fui o último sócio a entrar, Ah, né? ok. Então, a AgroInfinity, ela é uma empresa de 4 anos, ela tem na sua constituição 6 sócios, e eu até brinco, né? Eu falo que é uma empresa, um bebê, é um jovem, mas na hora que você soma a experiência do agro, dos 6 sócios, ultrapassa 200 anos, né? Então, é uma empresa jovem, mas com experiência muito forte, muito grande. E aí, a AgroInfinity, ela surgiu há 4 anos atrás, por, por 2 sócios lá na época, que é o Adilson e o Pedro, né? Eles também... Os 6 sócios eram ex-Agrocem, para a gente resumir. O Pedro e o Adilson montaram essa revenda com uma ideia de vender fortemente especialidades, né? Na cidade de Sertanópolis, né? E ali o negócio começou a pegar corpo, eles se instalaram num lugar que já era uma revenda no passado, tiveram uma facilidade com relação às liberações, e o negócio foi andando, né? Logo depois entrou mais 2 sócios, que é o Fernando
e o Márcio, né? Na verdade, o Márcio a gente conhece ele por Paçoca, às vezes até esqueço o nome dele. E qual que era o grande patrimônio do Fernando e do Márcio? Era o acesso. Eles, eles têm cliente que atende há mais de 20 anos, 25 anos. Então, eles têm um acesso muito grande, uma confiança e um conhecimento da área de atuação deles muito grande. Isso já deu um grande passo à empresa. Em janeiro de 2023, acabou o no compete do Carlos Garcia, que é um dos sócios nossos. Ele era sócio da Grossen, e ele entrou como sócio em janeiro de 2023, o quinto sócio aí da Agro Infinity, né? Além de ter experiência de 23 anos em revenda, o Carlos também é produtor rural, né? Então a gente tem um, um produtor dentro da nossa sociedade que nos ajuda muito a entender o próprio produtor, né? Isso é muito bom, né? E aí, em junho, quando foi essa minha saída da Urufino, eu conversei bastante com eles, foi como um mês aí negociando, e eles entenderam que fazia sentido eu fazer parte da sociedade. Foi aí que eu entrei na AgroInfinity, né? Como esse sexto sócio da AgroInfinity, completando agora, no dia 27 de junho, um ano que eu estou nesse projeto. É um Qual que é a tua projeto. função hoje dentro da Agro Infinity? Hoje a minha função dentro da AgroInfinity é toda a área de compras, né, de supply, de especialidades, fertilizante e É, defensivos. é você que judia de nós, vendedor, né? Não, eu sou Tô, tranquilo, não tô tem. brincando. É que a gente tem ícones no mercado brasileiro aí, como compradores, né? E É, parece que a gente tem a ideia que o comprador é o lobo mau, né, cara? Mas nem sempre, né, cara? Eu sempre fui partidário que o comprador, quanto mais parceiro ele for do fornecedor, quanto mais parceiro ele for, né, do RTV e da empresa a qual ele está comprando, maiores vantagens ele acaba conseguindo para a própria organização onde ele trabalha, né? Eu não tenho dúvida nenhuma disso, porque eu, como consultor de um fornecedor, ou seja, um RTV de uma multinacional, de uma empresa nacional de insumos, se eu tenho pouco volume, eu tenho três distribuidores, pô, queira ou não queira, acaba entrando, né, cara? Aquele cara que é mais parceiro meu é o que eu vou tratar melhor, né? Isso sempre é assim, né? Agora, aquele que só me dá coice, você vai ficar pro segundo step, né, meu irmão? Então é assim que funciona, né? Eu penso assim, posso até estar errado, mas é porque eu não misturo amizades com negócio. Mas em os negócios sendo atendidos da mesma forma, o relacionamento pessoal acaba fazendo uma diferença, né? exatamente, Esgodo. Eu, assim, faço sempre uma análise que o sucesso de qualquer distribuição sempre foi estar ao lado de bons fornecedores e ter uma relação harmoniosa. Todas as revendas que tiveram muito sucesso, elas tiveram uma relação harmoniosa com o seu fornecedor, e é o que a gente cultiva um pouco aqui, né? Para estar conseguindo fazer todo esse crescimento que nós estamos, agora já em 2024, se eu não tenho um bom parceiro do lado, que esteja alinhado com as nossas estratégias, os nossos propósitos, não vai acontecer. Então, não tem Entendo. livro fechado, não tem nada, não tem nada escondido, aqui É é livro livro aberto. aberto, Ô, João, exatamente, é livro aberto. normalmente eu faço uma hora de entrevista, mas o nosso bate-papo tá tão bom, cara, que eu vou continuar, cara, porque a gente tem algumas coisas a mais pra gente falar sobre a Água Infinity, né? Nós vamos fazer uma exceção no tempo aqui, meus amigos. Se você precisar, assista esse bate-papo em duas vezes, se você achar que ele ficou longo. Longo é a gente ter que batalhar, batalhar, batalhar e não chegar no resultado, né? Mas, o João, assim, você encarando isso aí. Qual é o maior desafio que você acha nesse momento, não só na tua função que você está, como supply e tal, mas da Agro Infinity? Qual é o maior desafio nesse momento da Agro Infinity? Olha, é, falando um pouquinho do modelo de negócio da AgroInfinity, a gente realmente tem como estratégia buscar os profissionais que estão alinhados com o nosso propósito. Esse é o grande desafio nosso. Se a gente quer continuar crescendo, quer continuar ocupando o nosso espaço dentro desse mercado,
a gente tem que ir atrás de profissionais que realmente entendam o nosso propósito, entendam o que a gente quer entregar para o produtor rural, né? Por quê? Porque o produtor rural, ele está no centro do nosso negócio. Ele é a nossa vida, você entendeu? Então, todas as ações e as decisões tomadas pela AgroInfinity olhando por uma aproximação do nosso bem maior, que é o nosso cliente. Esse é o grande desafio, né? João, eu entendo isso perfeitamente. Isso me leva a um pensamento que talvez possa estar errado ou não, mas quando você fala assim, você busca no mercado profissionais para trabalhar na frente de trabalho, ou seja, um consultor de campo, profissionais com mais experiência que já tragam aí uma carteira de clientes prontos para se tornar basicamente um sócio da AgroInfinity. E isso me leva a pensar que, e no futuro, como é que vai ser? Você vai trocar esse quando ele não mais estiver a fim de trabalhar aí para pegar um outro com o mesmo perfil? Ou a AgroInfinity também pensa em formar pessoas e contrata alguns jovens recém-formados? Como é isso na cabeça de vocês? Não, a gente pensa num futuro muito próximo em formar pessoas, né? É, e realmente que ela consiga entender o nosso modelo de negócio, o nosso propósito, e ela tenha longevidade dentro desse negócio, né? Agora, hoje, Esgoda, é um assunto que você sabe muito bem, se tem um problema no mercado, são profissionais de alta performance, entendeu? Esse é o maior problema, né? Assim, as pessoas não estudam mais, sabe? É um negócio muito louco que está acontecendo. E tem uma parcela de culpa disso que foi a Covid, né? Quando aconteceu a Covid, virou-se um atendimento via WhatsApp, onde dava certo, porque o produto, um glifosato subia R$ 2, R$ 3 por dia. Então, qualquer cotação que você passasse, você finalizava o negócio. Mas agora não é mais assim, né? Nós voltamos a uma normalidade onde você precisa ser relevante para o seu produtor. E para ser relevante para o seu produtor, você precisa estudar. Você precisa se atualizar, né? Não adianta, isso vai passar 100 anos e vai ser dessa mesma maneira, né? Então, o desafio, respondendo a sua pergunta, é também formar jovens que queiram se especializar, que queiram estudar e queiram atender essa demanda que tem a AgroInfinity de ser um profissional capacitado, né? Sabe, João, tem uma pessoa que você conhece aí que é o Pedro Sasso. Pedro Sasso já foi gerente da antiga Singenta aí, ou da Singenta, antiga Ciba-Geigy, por 30 anos, né? Que foi meu chefe. Cara, ele fazia, João, maratona técnica. Toda reunião que era mensal nossa, onde estávamos eu, João Paulo Jampieri, João Carlos Burim e outros na equipe dele. Cara, a gente tinha que estudar. Ele falava para mim assim: Esgoda, próxima reunião você vai fazer uma apresentação sobre herbicidas de milho. E gurizada, estudem herbicidas de milho, que a nossa provinha, a nossa maratona técnica vai ser sobre herbicidas de milho. E estávamos nós lá estudando atrazina, simazina, alaclor, metalaclor, concorrente aqui, lá, Primessa, Primatop, Gesaprim, Primólio, Herbimix e produtos concorrentes. E quando chegava na reunião, ele abria o espaço de uma meia hora lá e um fazia pergunta para o outro. Ele puxava na cumbuca: João Paulo! Se o João Paulo assistir esse podcast, ele vai dar risada e vai lembrar isso. Faz a pergunta pro Esgoda aí. E a pergunta que vinha, João, era para matar, cara. Perguntas a níveis de dizer assim: qual é a solubilidade da atrazina? Quantos ppm? Aí você vai dizer assim, mas o que isso interessa, Esgoda? É claro que interessa. Se você tem um herbicida chamado Primatop, que é a atrazina 250 mais simazina 250, quando chover pouco, quem vai solubilizar mais? A atrazina ou simazina? Se a atrazina controla mais folha larga e a simazina mais folha estreita, o que isso quer dizer? Choveu pouco. Você tem a possibilidade de ter problema com aquele que tem menor solubilidade do que versus o outro. Cara, estou resgatando um troço de 38 anos atrás. Agora eu pergunto para você, você acha que se eu fizer uma pergunta no Brasil hoje para perguntar qual é a solubilidade da atrazina e da simazina, alguém vai saber? Eu de cabeça, eu lembro que uma era 33, se eu não me engano, e a outra 1.000 e pouco. Quer dizer que cada milímetro na época solubilizava tantos ppm e tal, né? Pô, a gente estudava isso, João, e hoje o cara não estuda mais, o cara não sabe mais. Cara, você matou no ninho. Ou estuda ou tá fora.
Quando a gente tem uma doença muito séria e tem dinheiro na mão, onde é que nós vamos? No Einstein, no Sírio-Libanês, porque lá estão os melhores do Brasil e os mais caros, né? Quer vender valor, meu amigo? Estude, né, João? Então, você tem conseguido buscar essas pessoas, João? Ou você acha que você tem mais que formar do que buscar? Tá achando ainda essas pessoas? Eu acho assim, ó, há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu falava que o picareta ele estava com os dias contados. Eu hoje falo que acabou o picareta. Não dá mais, É entendeu? verdade. Não tem mais condição, sabe? O produtor hoje, Esgoda, ele não tem mais tempo, ele não quer, não tem saco mais. O contador de piada, cara, não dá mais, entendeu? Você tem que ir lá para levar alguma coisa nova para ele, para levar alguma coisa relevante, né, que faça sentido para o negócio dele, né? E assim, tem ainda profissionais desse estilo, né? O problema é que eles são induzidos a entrar numa vala comum, né? E esse que é o grande trabalho nosso na liderança, é tirar eles dessa vala comum e colocar esses bons profissionais que a gente consegue detectar no seu devido lugar, né? Cara, você é importante para aquele produtor, né? Acho que o comportamento tem que ser dessa maneira, né? Eu ainda acredito que tem bons profissionais. Eu sou um cara muito classista, o Esgoda, né? Eu sou muito envolvido com a Associação dos Engenheiros Agrônomos, né? Eu fui presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos aqui em Londrina 2 vezes, e eu sempre levo esse tema em discussão interna nossa lá, né? A gente precisa investir um pouco mais nos nossos profissionais, né? A Perfeito. gente é, é, e aí a gente, para fazer isso, a gente tem que ter o envolvimento da indústria para isso, né? A indústria tem um papel extremamente importante. Eu vou te dizer por quê. É, Você, alguma vez na sua vida, você já foi em alguma palestra de algum produto da Bayer de saúde animal? Não, saúde animal não Não, foi. não foi. Não, desculpa, perdão. De saúde humana, perdão. Não. Nem Não, humana e não nem foi. animal. Não, eu falei o animal mais errado. Humana. Não, não foi e não vai. Porque é proibido. Se a Bayer quiser falar para alguém sobre algum remédio, ela tem que colocar o médico em uma sala fechada e discutir tecnicamente com esse médico em uma sala fechada, que não pode ter nem janela, né? Agora, a mesma Bayer coloca 200 produtores rurais. Eu estou falando a Bayer, mas pode ser qualquer outra empresa. Eu não estou aqui condenando uma Sim. ou outra. Eu estou querendo dizer como que é o modelo hoje. Ela coloca 200 produtores dentro de uma sala e fala de princípio ativo de produto, e fala de aplicação, e cria pseudos agrônomos. O cara sai de lá achando que sabe tudo. E aí, isso desvaloriza o nosso técnico. Esse sim é o cara que tem que saber as coisas. Esse sim é o cara que tem que ter o conhecimento profundo para que possa fazer o que você acabou de falar aí, que você fez há 20 anos atrás. Ter o conhecimento profundo da pessoa e transmitir esse conhecimento para o produtor rural, né? A gente não pode colocar esse monte de produtor dentro de uma palestra e ficar falando de como aplicar e o que aplicar, quais são os princípios ativos, o que eles fazem. Está errado, entendeu? Entendi. Então, que eu acho? Eu acho que a gente tem que resgatar, voltando à discussão que eu falo da entidade de classe, a gente tem que resgatar a valorização desse profissional, né? Ele também tem que começar a estudar um pouco mais e entender que ele, para ser relevante para o produtor, ele tem que fazer a diferença lá, né? Isso é muito importante, João. A gente participa da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Palotina e a associação também busca trazer mais conhecimento técnico, estamos em busca e evoluir bastante isso aí. Mas, João, assim, quase que para a gente ir finalizando o processo de perguntas, eu queria fazer uma pergunta muito importante, que vai ser muito pertinente aos RTVs, né, desse Brasil aí, né, que trabalham muito mais nos fornecedores. Então, essa é mais específica para eles prestarem atenção na resposta. Por quê? Porque nós estamos diante aqui do dito comprador, né, de uma revenda muito forte que está nascendo, já nasceu, mas que está se criando muito forte e que vai ser mais um bichão. É um bichão que nós conhecemos como um bichão, né? Dentro das faixas de Gaza do Brasil, uma delas é esse norte do Paraná,
O bichão AgroInfinity está vindo aí, o comprador está na nossa frente. Você, como comprador da AgroInfinity hoje, um homem supply, mas vamos falar no nosso termo mais corriqueiro aqui dos RTVs, o cara é o comprador, né? O que que você deixa de sugestão para esse RTV que quer entrar dentro do AgroInfinity para ter sucesso ou que já está lá dentro, quer se manter lá? Qual é o fator de sucesso para esse cara, João? Excelente pergunta, o Esgoda. Eu acho que, é, com certeza, o que eu vou falar aqui agora vai contribuir muito, né? O que a gente espera de um bom RTV é que ele tenha um planejamento estratégico muito bem feito, olhando para as necessidades do canal que ele está atendendo, porque eles são diferentes, né? Cada um tem as suas necessidades. Ele não pode vir com um planejamento estratégico pronto e querer implementar em algum lugar onde não é possível. Então, eu estou à disposição do RTV para montar com ele um planejamento estratégico que esteja adequado para as necessidades da Infinity e colocar esse planejamento estratégico embaixo do braço e ser fiel a ele, né? Isso é muito importante. E a gente aproveita essa oportunidade dessa pergunta, e eu sempre falo uma coisa para os RTVs: os negócios acontecem lá no campo, né? A gente aqui está apenas equalizando isso e, obviamente, sendo um facilitador para que isso aconteça. Então, se aproxime do campo, fique mais próximo aos nossos CTVs, fique mais próximo ao produtor rural, né? Usem a AgroInfinity como a sua casa, né? A gente e entendam quais são os nossos propósitos, para que esse alinhamento de estratégia e propósito ele possa ser feito e ele não fique somente na teoria, que a gente leve isso para a prática, né? Esse é um grande ponto que eu falo e uma grande dica que eu dou aí para o profissional do campo aí. João, você é um cara de larga experiência que passou por vários setores. A hora que se encheu o saco da AgroInfinity, você pode vir para ela fazer consultoria, cara, né? Porque tudo que você falou agora aqui está dentro dos três pilares de sucesso que eu falo no gerenciamento de território. Você disse que o cara tem que chegar aí e entender o que é a AgroInfinity. Então, os três pilares que eu falo é entender como as coisas funcionam, planejar e executar. E você foi muito assertivo nisso. Vem aqui, sente comigo, entenda o que é a AgroInfinity hoje, é o nosso propósito. Depois disso, monte um plano de ação junto comigo, né? Vamos montar esse plano junto e depois vamos executar. Vai para o campo e pé no chão, pé na estrada, porque, sabe, sentar lá, é duro falar isso, mas a gente vê muitas empresas, né, João, que o cara de marketing senta lá em São Paulo e ele pensa uma coisa e quer que o RTV implemente, ele nunca veio comer poeira, cara, né? Então, o homem de marketing, ele também deveria vir para o campo. Você sabe que o cara de marketing é um cara muito louco, né? Ele cria 10 coisas, cara, né? Dessas 10 coisas, João, 8 são de outro planeta, não serve para cá, serve para outro planeta. Alguém tem que chegar para ele e dizer assim: volta para casinha e não solta pelo, cara, que isso não vai funcionar. Porém, João, duas são muito boas. Eu poderia dizer excelentes, mas ele precisa vir para o campo para entender e aumentar essa efetividade dele para duas, quatro ou cinco, quando ele entender um pouco mais como é que as coisas acontecem no campo, o que que o agricultor está pensando hoje, que é o foco do nosso trabalho, né, João? Então, o dia que você encher o saco, eu, como já estou envelhecendo, daqui a pouco começo a tirar o pé, eu vou precisar de sucessores. Então, pode ser uma fase da sua vida você vir trabalhar na LFZ, porque nós estamos na mesma linha, meu parceiro. João, Será um prazer, Esgoda. E só complementando, no final do dia, o que que o produtor ele quer? Eu sempre falo isso. Ele quer fazer negócio. Eu adoro o slogan da LFZ. Como é que é? O o, agronegócio é o é o nosso nosso negócio. negócio. E o agro Cara, não para. isso é maravilhoso. É maravilhoso. Eu tenho um amigo meu, que ele é CEO de uma empresa hoje, até eu vou dar uma dica, entrevista esse cara. Ele é um cara fantástico. Como é o nome dele? Chama Lucas Ávila. Um cara muito inteligente. Ele vai contribuir demais contigo. Se você quiser que eu faça uma ponte com ele, eu faço. Certeza. O Lucas é um cara maravilhoso. E ele sempre fala assim: João, eu aprendi um negócio contigo. Você entrava na reunião, e daí chegava um ponto da reunião e falava assim: gente, tudo bem, que hora que nós vamos falar de negócio? E eu era assim.
Isso assim, pegando um pouquinho do que você está falando, que hora que nós vamos falar de negócio? Porque no final das contas, é negócio. João. Outro Entendeu? dia o cara falou que foi visitar um agricultor, cara, e falou pro consultor assim, rapaz, saiu daqui agora aquele menino da revenda, lá, um menino bacana, ele vem aqui, olha minha lavoura e tal, mas ele nunca pede para comprar nada, ele vai embora, eu nunca comprei nada. Ou seja, não falou do negócio, né, João? João, seu recado final aí para o nosso ouvinte da LFZ Consultoria. Faz favor, mete ficha. Bom, primeiro gostaria de agradecer novamente o Esgo da oportunidade. Realmente, como eu disse no início da nossa conversa, vai ser um dia marcante na minha vida poder contribuir para o seu canal, que na minha ótica, para mim, é um ícone do agronegócio. Eu nunca imaginei que eu poderia estar aqui nesse momento contribuindo contigo. Eu estou muito feliz de ter esse meu amigo novo, que é você, e eu desejo que essa nossa amizade ela perpetue e que a gente possa trocar muita informação, é, porque a gente tem um objetivo em comum, que é a prosperidade do agronegócio. Isso você faz com maestria e com certeza você vai ser sempre um metamodelo para mim nesse sentido, né? Eu, obviamente, que não vou deixar de dizer o último recado, que a AgroInfinity é uma empresa que tem como propósito ter o produtor no centro do nosso negócio e atender com excelência, e a gente incansavelmente vai continuar investindo em profissionais que estudem e que estejam com vontade de ser relevante para o seu produtor, né? E essa paixão minha pelo agro, uma das grandes atitudes é realmente ajudar na formação e influenciar profissionais para que entendam que o core business do Brasil é produzir alimento e a gente vai continuar por décadas com esse grande objetivo e com essa grande relevância para o mundo. Ok. João, muito obrigado. Essa entrevista sua, cara, né, ela foi tão boa que ela foi a mais longa que eu fiz até hoje, né, aqui. E a nossa conversa, ela fluiu, como sempre, fluem com as pessoas de uma maneira franca, direta, sem programar nada. É mais um bate-papo do que uma coisa programada com uma entrevista. Então, João, estou muito feliz aí de ter feito esse bate-papo contigo. Estou anotado aqui: chuva, variedade, plantio, nutrição, revolução biológica. Eu acrescentei você. Então, eu aprendi muita coisa no dia de hoje, com 62 anos de idade. Eu queria agradecer a sua participação hoje aqui no Agrocanal LFZ Consultoria. E vou bater forte: não deixem de assistir essa entrevista, né? Pessoal, muito obrigado, obrigado a todos, obrigado, João. LFZ, Agrocanal, né? Um canal do YouTube para você, um canal do Spotify para você que gosta do agronegócio. Por quê, moçada? Como o João Benedito falou, porque o agronegócio é o nosso negócio e o agro não para. Toda quinta-feira com Esgoda. Vem comigo, um grande abraço e fiquem com Deus.